Olá, olá, aluno! Olá, cara aluna! Sejam bem-vindos mais uma vez a esta aula de número 2 da nossa primeira matéria, que é Introdução à Teologia. Se você viu o primeiro vídeo, você pôde observar que nós começamos a tratar do porquê de se estudar teologia, né? E nós, neste segundo vídeo, vamos estar dando um prosseguimento do porquê você precisa estudar teologia. Nós elencamos alguns motivos para não se estudar teologia. Você não deve estudar teologia para falar bonito. Você não deve estudar teologia para se aparecer. Você não deve estudar teologia para mostrar que sabe mais do que alguém. Você precisa estudar teologia pelos motivos certos. E quais seriam os motivos certos? A princípio, a priori, nós poderemos dizer que nós precisamos trazer a presença de Deus. Deus, vamos estar analisando também em outras aulas sobre Deus, estamos falando sobre Deus. Deus, ele não pode ser visto com olhos comuns, vamos usar esse termo, humanamente falando. Nós vemos Deus através da fé. E um dia nós o veremos na pessoa de Cristo, tal como ele o é. Mas enquanto este momento não chega, como nós podemos ver Deus? Através de sua revelação. Caro amigo teólogo, porque vou te chamar assim, você está sendo preparado para ser um teólogo. Deus se revela numa revelação geral, né? E ele se revela também numa revelação um tanto quanto específica. Deus, ele tem seus modos de se revelar. E uma das fontes da revelação ao qual nós podemos ver Deus é através das Sagradas Escrituras, através da sua santa e poderosa palavra. Deus se revela através da sua palavra também. Um dos modos de Deus se revelar. E o teólogo, ele tem essa premissa de procurar esmiuçar o texto, de procurar analisar o texto para que possa, assim, entender Deus, compreender Deus e revelar Deus aos ouvintes. E, a princípio, nós precisamos trazer a presença do sagrado no ordinário. O que eu quero dizer com esta frase? Trazer a presença do sagrado no ordinário. O que é algo ordinário? Precisamos entender isto. O que é algo ordinário? Algo ordinário é algo, segundo o dicionário, algo comum, algo habitual, algo corriqueiro. Vamos trazer para o senso comum algo normal, que está todo mundo acostumado. Isto é algo ordinário. O que seria algo ordinário no sentido teológico, né? Para um teólogo? Uma pregação, você está acostumado a ouvir uma pregação nos cultos, é algo ordinário. Um ensino da palavra, você está acostumado aí a ouvir o ensino da palavra, seja numa escola bíblica dominical, num culto público, num culto de ensino, né? É algo ordinário, algo que estamos acostumados, em sacramentos, rituais, são coisas que nós estamos acostumados. Só que Deus, ele precisa transformar o ordinário, coisas que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, em algo extraordinário. O que significa? Algo aplicável, algo palpável, algo tangível. O que eu quero dizer com isto? Que o teólogo, alguém pode até pregar muito bonito, mas se ele não tiver na sua pregação a leitura sistemática da palavra e a oração, entre outras coisas, jejum, a busca, de nada adianta. Então, nós entendemos por que os pastores de antigamente eles tinham medo de que as pessoas estudassem teologia. Porque alguém diz que a letra mata, mas a própria palavra ela se interpreta, o Espírito vivifica. Se você apenas lê a Bíblia como um livro qualquer, você não vai acrescentar nada em sua vida, mas a partir do momento em que você lê a Bíblia, não como um livro qualquer, mas como uma palavra inspirada por Deus, tal como ela é, você vai ter temor e você vai começar a buscar Deus. Então, para você, meu nobre amigo, minha amiga, que quer ser um teólogo ou se especializar nesta área e ir mais além, porque esse é um curso introdutório, eu lhe aconselho
decisivamente, peremptoriamente, que você não apenas leia a Bíblia, mas você busque a face do Senhor, e o Espírito Santo há de te revelar coisas profundas e coisas novas. E o que é teologia? Nós estamos na aula de introdução à teologia. O que é teologia? É uma palavra grega, ao qual ali nós vamos separar. Theos significa Deus, e logos significa discurso, razão, estudo. Então, nós entendemos logo por isto, né, que é um estudo a respeito de Deus. Teologia estuda Deus. Só que como nós vamos estudar, e vou lançar esta pergunta para nós aplicarmos em nossas vidas, como nós vamos estudar Deus se nós não podemos tê-lo em mãos? Eu quero que você desde já comece a se acostumar com algumas expressões acadêmicas. Se nós não temos o objeto de estudo em mãos, não estou dizendo que Deus seja um objeto, mas esse é um termo acadêmico. A teologia, ela é uma ciência. Sim, teologia é uma ciência. Alguém talvez não vá compreender. Como assim teologia é uma ciência? Também é uma ciência. Porque o que faz a ciência? A ciência, ela pesquisa, ela vai perquirir, ela vai indagar. Tem um método científico ao qual, depois de tudo aquilo, vai se chegar a uma conclusão, vai se experimentar, vai se analisar, até se chegar a uma conclusão palpável depois de tanto pesquisar. E a teologia também ela é uma ciência, ao qual o objeto de estudo, vamos dizer assim, não é palpável. Então ela é uma ciência um tanto quanto diferenciada, porque ela não é uma ciência comum, porque ela é a ciência que tem um transcendente aí. Deus não pode ser analisado, perquirido, estudado, percrustrado ou pela razão humana, pelo conhecimento humano. Tudo que nós conhecemos de Deus é revelação, é coisas que Ele nos dá. Então, o papel do teólogo é transformar as suas convicções, vamos usar esse termo, em linguagem acessível. Transformar o que a Bíblia diz em linguagem acessível. Então, o papel do teólogo não é apenas ler o texto, é trazer o texto, de certa forma, e viver o texto. Isto é importante para um teólogo. Não basta ler o texto, você precisa viver o texto. Mas o que viver do texto? Estas também são outras questões. Porque a teologia, ela é ampla. Alguém vai pensar que teologia é uma coisa una. Eu vou estudar teologia, mas existem teologias. Vamos usar esse termo? Você vai ter a oportunidade de ver este material. Você faz parte do curso. Eu vou estar mandando esse material para você. Existe a teologia prática, existe a teologia bíblica, existe a teologia pastoral, existem teologias. Não é apenas um tipo de teologia. Como uma casa não tem só um cômodo, ela tem quarto, ela tem a sala, a teologia também tem os seus cômodos, vou usar esse termo, tem os seus cômodos. E que cômodos seriam estes? Teologia prática, teologia pastoral, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, entre tantas outras teologias. Então, o papel do teólogo é pegar essas teologias e, de certa forma, analisá-las e trazê-las para a sua vida e levá-las até outras pessoas. Então, como teólogo, você precisa tornar o texto acessível a outras pessoas. Teologia não é fácil, mas teologia também não é tão complicado quando você alinha o texto bíblico a uma vida de busca e intensa oração. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.